eu não podia deixar de falar, deputada Érica Cocai, eu preciso falar para a senhora. O CONANDA está funcionando, e funcionando mais que todos os outros conselhos. Já teve reunião da mesa em abril, teve a reunião agora ordinária, tem deliberações, está trabalhando, o CONANDA não parou. Nós adiamos por alguns dias a primeira reunião do CONANDA, o CONANDA não parou. E por último, deputada, eu não posso me omitir, eu não posso me silenciar. Jesus realmente apareceu no pé de goiaba para mim. E a forma como a senhora falou no primeiro momento machucou muito essa ministra. Eu senti que a senhora falou de uma forma irônica. A senhora zombou. Mas a senhora não zombou apenas de uma menina. A senhora zombou de milhares de meninas no Brasil. Quem passou pelo calvário que eu passei sabe o que é estar no colo de um abusador. E eu esperava, deputada, de todo mundo, menos da senhora, que é uma psicóloga e que tem uma história nessa casa em defesa das crianças. Eu lamento que a senhora não tenha entendido. Eu lamento que a senhora tenha usado daquela forma. E vou dizer uma coisa, eu estou lutando, eu estou trabalhando para que essa seja a melhor nação do mundo, para se criar meninas. Eu estou fazendo a minha parte. A senhora não tinha esse direito. Mas eu quero depois continuar conversando com a senhora. Eu lhe respeito como parlamentar. Mas dói. Dói. Essas são as minhas palavras. Agradeço a ministra. Indagações diretas. Ou seja, vamos pedir para que os expositores tenham 5 minutos, flexibilizando aí um pouco o tempo da ministra Damares e da procuradora. Então, a gente concede agora a palavra à senhora excelentíssima ministra Damares. Que susto, deputado, só 5 minutos. Eu quero agradecer ao autor do requerimento por ter dado essa oportunidade do Ministério vir aqui falar sobre conselhos. Eu vou tentar responder só as perguntas sobre o conselho, outro comentário eu vou fazer sobre outro tema, mas já me coloco, presidente, à disposição para voltar quantas vezes for necessário a essa comissão. A pasta que comando, ela é muito eclética, ela é muito grande. E nós temos muita coisa para discutir com essa comissão. E vou dizer uma coisa, deputados, o meu ministério precisa dessa comissão. Nós precisamos estar juntos. Eu estou estreando na Câmara, na minha comissão, na Comissão de Direitos Humanos. E eu quero aqui, presidente, dizer isso, da necessidade que eu tenho de estar junto com essa comissão e essa comissão junto com o Ministério. Eu vou rapidamente aos expositores da mesa. Doutora Débora, com relação ao caso da tortura no Ceará, aquilo foi resolvido prontamente. Explicar uma coisa para os senhores. Esse governo veio com uma proposta de realmente a economia e realmente obedecer diretrizes. Lá no nosso Ministério nós temos uma secretaria executiva muito exigente. Eu levei para o Ministério, doutora Débora, técnicos, eu captei assim na esplanada os melhores que estavam aí e convenci para lá. E a gente tem trabalhado muito com a questão do prazo de passagens, para a gente não gastar mais. Quando a passagem é comprada em cima da hora, o valor vai lá em cima, e naquele momento foi isso, foi pedido fora do prazo. E aí eu quero também, nesse momento, dividir a minha culpa como presidente da República da questão da nomeação do mecanismo de tortura. Demorou também ali na Secretaria Executiva a enviar para o Palácio, mas nos próximos dias essa nomeação já está lá, mas nenhum dos peritos ficou esse período sem salário, eles continuam recebendo. O que houve ali foi simplesmente a questão da formalização e da nomeação deles. Com relação à comissão de anistia, eu gostaria, se possível, presidente, de uma vinda minha aqui só para a gente falar sobre a comissão de anistia. E com relação aos membros, doutora Débora, de fato são 22 membros que nós indicamos e que nós já demos posse, e entre esses nós temos 7 militares. Mas eu preciso chamar a atenção dos senhores o seguinte: essa comissão de anistia também está fazendo análise de requerimentos de militares. São muitos requerimentos militares. Inclusive, o maior valor pago pela comissão de anistia são para militares.
E a gente precisa ter lá dentro o contraponto. Eu não sei se a gente consegue abrir meus slides, mas vocês vão ver o valor que já foi pago, por exemplo, para os ex-cabos da FAB. É um valor astronômico, é um valor muito grande. Então, de 22, 7 ter sido militares ou serem militares, eu acho que não compromete, doutora, o julgamento. Lembrando, doutora, que a palavra final é da ministra. A comissão avalia, a comissão analisa, mas a palavra final é da ministra. E com relação à conferência LGBT, que foi citado aqui na mesa, o decreto do presidente Temer não fixa data. E a gente estava caminhando para ser feito até o final do ano, Daniele, mas já há uma discussão, inclusive interna lá dentro do departamento e de alguns movimentos, da gente adiar para o ano que vem. Essa discussão não sou eu que estou fazendo, o próprio movimento está fazendo e conversando com o Ministério. Mas há um decreto, esse decreto precisa ser obedecido. Então, nós trabalhamos em cima da legalidade. Com relação ainda, Daniele, a reunião com o segmento, eu tenho conversado com muita gente, eu tenho conversado diariamente por WhatsApp, por telefone, e o nosso secretário nacional de Proteção Global, ele tem um canal aberto muito grande com o movimento, com o segmento, mas eu quero também estar conversando. Vamos estreitar essa relação. Nós temos muita coisa para fazer juntas, Daniele. É só ligar, ministra, estamos indo, vai aquele gabinete. Gente, o nosso gabinete nunca fecha antes das 23 horas, todos os dias. Nós estamos trabalhando muito. Então, Daniele, a porta está aberta e a necessidade é a gente ter essa relação mais aprofundada. E com relação à ouvidoria, Daniele, nenhuma denúncia que chega na ouvidoria está sendo ignorada. Nenhuma, Daniele. E aqui, senhor, deixa eu dizer uma coisa para os parlamentares. Quando eu cheguei no Ministério, eu encontrei um caos na ouvidoria. E aqui eu preciso compartilhar com vocês que não foi só lá. Eu encontrei muitos caos no Ministério, muitos. Presidente, um dos programas que mais se falava nessa nação era o Disque 100, por exemplo. 40% das ligações do Disque 100 não são atendidas. Sabe qual é o retorno que eu tenho do Disque 100? Nós estamos melhorando agora. Menos de 11%. Das 60% que são atendidos, eu tenho um retorno de menos de 11%. E sabe qual é o retorno? Não é me dizendo o que aconteceu com a criança, ok, recebi seu fax, ok, recebi seu e-mail, recebi seu telefonema. Nós precisamos melhorar esse instrumento. Então, o que nós estamos vendo? Chegou para mim, por exemplo, presidente, o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. Daniele, você não tem ideia o que foi aquilo. Eu faço um trabalho há anos no combate ao desaparecimento de crianças no Brasil. São 41 mil crianças por ano desaparecidas. Por ano. Em torno de 15%, 20% nunca são encontradas. Vamos colocar aí 8 mil por ano. Cada 10 anos, 80 mil. É muito, gente. Aonde estão nossas crianças? O que estão fazendo com nossos filhos? Aonde eles foram parar? E quando o cadastro chegou para mim, presidente, eu me preparei para abrir aquele cadastro, disse, agora eu vou abrir. Sempre quis ver o cadastro como militante, como assessor, e nunca tive acesso. E quando eu abri o cadastro, some-se 41 mil crianças por ano. Eu imaginei que eu fosse ver lá 400 mil rostinhos. Eu me preparei, inclusive, para chorar muito. Essa é uma ministra que chora e chora muito. Quando eu abri o cadastro, presidente, tinha 69 crianças lá no Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. Para vocês entenderem, os meus desafios, nossos desafios como Ministério são muitos, e nós estamos tentando acertar. E aí, com relação ainda aqui na mesa, com relação aos peritos, todo o nosso respeito aos peritos. Entendemos a importância do trabalho dos peritos. E pode contar, o Comitê de Combate à Tortura, os peritos podem contar com o apoio desse Ministério. Agora, me permita, presidente, em respeito ao parlamento, e eu respeito demais essa casa. Eu vivi dentro dessa casa há 20 anos. Eu preciso fazer referência a todos que falaram. Por exemplo, vamos começar pelo deputado autor do requerimento. Deputado, eu não vou falar sobre o Conselho de Segurança Alimentar porque não diz respeito à minha pasta. Me parece que já há uma audiência aqui na casa para falar sobre isso. Eu vou me preservar de não falar, eu não vou avançar os limites da minha pasta. Mas com relação ao combate à tortura, nós vamos levar isso muito a sério naquele ministério. Estamos levando muito a sério. O senhor também falou sobre a questão da política para os povos tradicionais. Nós estamos em busca deles. Lema desse governo, desse extraordinário, sim, governo, ninguém vai ficar para trás.
E nós estamos indo com eles, estamos buscando eles. Nós temos no Brasil, deputado, 1.200.000 ciganos. Essas pessoas passam por nós de uma forma invisível. Nós temos o Estatuto do Cigano no Senado que precisamos aprovar. As mulheres ciganas precisam ser acolhidas com políticas públicas que não chegam até elas. Nós estamos trabalhando os povos tradicionais. Estamos levando muito a sério os nossos povos tradicionais. Delegado Valdir, ele já não esteve aqui, quero apenas registrar que foi uma honra ter estado com o senhor nessa audiência hoje, e o senhor também colocou a questão do Conselho. Eu vou dizer que eu não vou me manifestar sobre isso. Deputado Felipe Barros, um desses jovens parlamentares que chega na casa com muita vontade de trabalhar, eu agradeço as palavras de elogio, carinho, tá? E o senhor fez algumas perguntas, por exemplo, os valores que as pessoas ganham para participar no Conselho. Elas não ganham nada, elas participam de uma forma voluntária. Inclusive, isto, te explicar para os senhores por que demorou um pouco dos conselhos estarem todos constituídos. O governo tem que mandar representantes para os ministérios. E todos os ministérios estavam se organizando agora. E eu tive muito trabalho com isso, dos ministros mandarem seus representantes. Nenhum ganha nada. Apenas os peritos, com relação a tudo que nós falamos aqui, apenas os peritos são contratados pelo Ministério com um DAS 4, isso é público, notório, apenas os peritos, mas os demais conselhos não. Eles recebem, sim, diárias e passagens. O senhor perguntou se há pessoas participando de diversos conselhos. Eu já recebi indicações que sim, mas a gente não tem controle sobre isso. Mas também não vejo isso como ruim, não. É possível que uma pessoa que trabalhe com criança e seja enfermeira possa participar do Conselho de Saúde. Eu não vejo impedimento para isso, mas existe sim pessoas em conselhos diversos, tá? Com relação a reuniões virtuais, nós realmente já ouvimos esse debate, inclusive em um dos conselhos. Nós gastamos muito com as reuniões, senhores. Isso é uma realidade. Imagine, eu tenho 11 conselhos lá no Ministério. O Conselho da Mulher, vou tirar por base o Conselho da Mulher. Cada reunião custa em torno de R$100 mil. E o Conselho quer se reunir 10 vezes por ano. Só com esse conselho eu gasto quanto por ano? 1 milhão. Vamos fazer uma média que eu gasto aí 1 milhão por conselho. Eu tenho 11. Então, e o orçamento do nosso ministério é muito pequeno. Então, já tem uma proposta, já tem conselhos falando entre si, das reuniões serem virtuais e se encontrarem a cada 3 meses, a cada 5 meses, em reuniões presenciais. E os conselhos têm a liberdade de discutir isso para aliviar as nossas despesas. A deputada Joênia, que incrível nós temos uma deputada indígena. Que incrível, que sonho. Como sonhamos com isso. Mas não queria que fosse apenas uma, eu queria que fossem muitas e muitos indígenas nessa casa. Eu quero voltar para conversar com ela, eu quero falar sobre as políticas públicas para os povos indígenas. Nós temos muita coisa acontecendo, muita coisa boa, há muita preocupação e a gente vai estar aqui esclarecendo. O nosso atual presidente da FUNAI está à disposição também e a CEPI está trabalhando com os povos indígenas como nunca trabalhou no passado. E eu quero muito voltar para falar sobre isso. Deputada Fernanda, a senhora disse que ficou triste com a minha ausência na reunião passada. Fica triste não, porque semana que vem eu estou lá. Eu não fui, deputada, porque naquele dia estava acontecendo a primeira reunião do Conselho Nacional das Mulheres, Direito das Mulheres. E a nossa Secretaria de Políticas Públicas, a secretária e a secretária adjunta, quer vir nessa audiência comigo, toda a secretaria. Eu liguei para a presidente e pedi para adiar. Não foi um cancelamento, foi o adiamento para a semana que vem. E eu vou com muita alegria e lá a gente vai conversar sobre tudo que nós estamos fazendo para o enfrentamento à violência contra a mulher. Detalhe, deputada, não é culpa deste governo, os números que tem aí. Mas nós vamos assumir a responsabilidade de fazer o enfrentamento. E nós vamos pegar pesado. Nós vamos pegar sério. Do jeito que está, não dá. E vou dizer uma coisa para os senhores. E nós vamos abrir algumas caixinhas. E nós vamos falar algumas verdades para o Brasil. E deixa eu aproveitar e fazer um anúncio público aqui que eu estava aguardando para fazer nessa comissão. Segundo o Disque 100, deputados. Segundo o Disque 100. O maior número de abuso sexual contra a mulher e contra a criança, em torno de 11%, somado pelo meu ministério, hoje é cometido por líder religioso. E isso a gente não vai permitir mais. Nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Uma mulher, quando chega numa igreja, num templo, num terreiro, em qualquer santuário, ela já chega muitas vezes procurando ajuda e conforto. E o líder religioso não pode abusar da vulnerabilidade de uma mulher. E quem está falando aqui é uma pastora e uma sacerdote.
Eu vou estar fazendo esse enfrentamento. Inclusive, estamos apresentando para o Congresso uma proposta, deputado, e queremos muito o apoio dessa comissão, que apenas seja agravada quando o agressor de mulher, de menina, de menino, for um líder religioso. Estamos acompanhando o caso João de Deus. Infelizmente, vamos amargar mais um recorde que eu não queria ter dessa nação. O maior caso de abuso sexual contra a mulher do mundo vai ser o caso do João de Deus. Infelizmente, mais uma tragédia para essa nação. E nós estamos acompanhando. Estou acompanhando a força-tarefa, acompanhando com os promotores do Estado e aqui um registro ao MP de Goiás. Deputada Fernanda, nós temos muitas iniciativas em defesa da mulher. Não é só um post, não é só uma celebração. Nós temos muitas iniciativas e vamos estar conversando sobre isso na comissão própria. Joyce, meu carinho, meu amor por você, essa líder que chega de uma forma extraordinária, vai ser uma grande parlamentar. Major Fabiana, meu amor, meu carinho, meu respeito. E a senhora falou dos números que me assustam. O número de militares mortos. Isso não pode continuar no Brasil. Não pode. E aqui nosso respeito aos militares, o nosso respeito às mulheres militares. E os militares podem contar com o apoio deste ministério. Camilo Capeberibe, jovem, parlamentar, incrível, que todo mundo conhece a trajetória dele, da família. Ele novamente também falou sobre a comissão de anistia. Eu quero vir aqui só falar sobre isso e quero justificar por que a escolha de militares. E ele também toca na questão da conferência, eu já expliquei. Deputado Rogério Correia, o senhor também falou sobre a questão da comissão de anistia. Não vou tocar no assunto agora. E falou sobre o assassinato daquele senhor com 80 tiros. Nós nos manifestamos, sim. Talvez vocês não leram, eu não coloquei nas minhas redes sociais, mas o site publicou a nota. Mas nós não só publicamos nota, nós ligamos, nós estamos lá. Nós estamos acompanhando de perto. E assim fizemos com todas as últimas tragédias. Brumadinho, o nosso ministério ficou 14 dias dentro de Brumadinho. A minha Secretaria Nacional da Juventude ficou mais de 14 dias. A Secretaria da Infância, a Secretaria de Mulheres. A gente não está dando publicidade porque são tragédias. Não se dá publicidade do que se faz numa tragédia. Nós também estivemos em Suzano, nós também estivemos lá em Flamengo. E aqui vou dizer uma coisa, estou terminando, presidente, por favor, tolerância. Eu gosto muito do senhor, por favor. Flamengo, nós abrimos o Disque 100 para as denúncias de alojamentos no Brasil. Vocês não têm ideia o que nós recebemos no Disque 100. Vocês não imaginam o que está acontecendo em todo o Brasil nesses alojamentos. E o Ministério está atuando e já informou o Ministério Público. Deputado Lely Borges, eu quero agradecer os elogios e sei que o senhor coloca aqui uma questão da cristofobia. E quero dizer assim, existe preconceito religioso contra os cristãos no Brasil. E o que aconteceu comigo nos primeiros meses, nos primeiros dias, também teve uma pitada de discriminação religiosa. É uma pastora assumindo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu senti isso na pele. Deputado Túlio Gadelha. Ele já foi. Já foi. Como ele é lindo, meu Deus. Ele falou sobre o Conjuve. Deixa eu dizer, o Conjuve já se reuniu, o Conjuve conversa com essa ministra, já teve a sua reunião ordinária, o Conjuve trabalha diretamente com a Secretaria. Eu peço silêncio, por favor. E queria dizer para vocês, gente, como a Secretaria da Juventude está trabalhando e está entregando convênios com prefeituras, inúmeras atividades, acompanha o trabalho da Secretaria da Juventude e o Conjuve. Se tem um conselho que está muito ligado ao nosso trabalho, é o Conjuve. Deputado Julian Lemos, meu respeito, minha admiração. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi, alguns anos atrás, quando eu estava fazendo um trabalho de combate à pedofilia. E o senhor disse, eu quero fazer isso também. E o senhor está aqui. E sei que o senhor já pediu uma comissão especial. Parabéns e continue, não desiste das crianças. Obrigada, deputado. Estou encerrando. Carla Zambelli, que também teceu elogios e ela pediu desculpas pelo que aconteceu antes da fala dela. Deixa eu dizer uma coisa, que o parlamento é isso mesmo. Não precisa pedir desculpa, não. E quanto mais essa comissão, que ela é tão eclética. Estou acabando. Eu preciso falar todos. Respeito a todos eles. Deputado Lorival Mendes, o senhor falou que realmente nós não podemos resolver todos os problemas do mundo em 100 dias. Não. Mas a gente resolveu muitos problemas em 100 dias.
O governo Bolsonaro vai entregar amanhã o relatório. Vocês vão se surpreender com o que esse governo fez. É, de fato, o extraordinário governo Bolsonaro. Bia, você disse que ficou chocada com os ataques. Eu não fiquei, Bia. Não fiquei. Especialmente de onde veio. E, Bia, você falou que muitos de nós viemos das ruas. E eu sei quantos vieram das ruas e estão aqui hoje parlamentares. Estou encerrando. Sâmia, tão jovem, tão linda, tão inteligente. Ela falou sobre educação sexual. Não somos contra a educação sexual nas escolas. Nós somos contra a forma como estava sendo feita. Por exemplo, em Nilópolis foi entregue uma cartilha para meninos de até 13 anos e meninas, em que trazia 4 homens na capa fazendo sexo ao mesmo tempo. É esse material que nós somos contra. Mas não somos contra a educação sexual. E tenho conversado com o presidente Bolsonaro sobre isso. Vejam só, se quando criança eu tivesse ouvido na escola que aquilo que estava acontecendo comigo era um abuso, eu tinha gritado. Eu não fui orientada. De repente tinha um homem em cima de mim machucando e era um homem que eu amava, era um sacerdote. Eu não sabia o que estava acontecendo. A educação sexual, inclusive, para empoderar as crianças, para se defenderem. Nós estamos defendendo a educação sexual feita da maneira adequada, obedecendo à especificidade das idades. É assim que nós estamos defendendo. Estou acabando. Ministra, eu quero assim... É o último, não, é o último. Sim, mas tenta resumir, porque vou reduzir. Nós já estamos há 5 horas de audiência, mas... Por favor, continue. Flor de Lins. Obrigada, Flor de Lins. Obrigada pelo que você é, pelo que você está fazendo nessa casa. E quando você fala de unidade, você pediu a unidade. E nós estamos pedindo, gente. Deixa eu dizer uma coisa. É hora da gente esquecer os comícios e a campanha eleitoral, e é hora da gente se unir. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia o que está acontecendo com as crianças no Brasil. Eu estou recebendo imagens de crianças de 8 dias sendo abusadas nessa nação. Nós precisamos fazer um pacto pelas crianças e pelas mulheres. E só vamos fazer isso com unidade, esquecendo as nossas diferenças. Estou terminando. Deputada Cris, linda, extraordinária, jovem. Ela falou sobre a defesa da vida. Sim, o nosso ministério tem como a espinha dorsal a defesa da vida e a defesa da vida desde a concepção, isso está muito claro. Não vamos fazer nenhuma militância contra a descriminalização do aborto, mas também não vamos fazer nenhuma militância a favor. Não é responsabilidade do nosso ministério. Nosso ministério tem a responsabilidade de desenvolver políticas públicas e é o que nós vamos fazer. E cumprir o que está na lei. E nós vamos cumprir lei. Deputado Marcelo Lábrea, sei da sua preocupação com a comissão de anistia. Estou disposta a todas as suas perguntas lá no ministério e numa comissão que o senhor está nos convocando para trazer um objeto, deputado. Lá na comissão de anistia, tive que pegar um carro de segurança no Ministério da Justiça e buscar um objeto que custava 7 milhões de reais. E tinha que vir para o meu ministério. Fiquei com medo do assessor trazendo na rua 7 milhões de reais. E quando o objeto chegou, era um HD com fotos, que custou, aquela obra de arte, 7 milhões de reais. E é isso que nós vamos investigar. Nós pedimos o apoio da CGU para investigar o desvio de verba pública em obras que foram executadas pela comissão. Encerrando, deputada Aline, tomara que ela ganhe a eleição lá, uma deputada incrível que está chegando e ela fala que esse é o Ministério para Todos, de fato é para todos. Júnior Amaral, ele toca aqui na questão dos policiais, todo respeito aos militares no Brasil, jovem parlamentar que chega nessa casa chegando, mostrando a inteligência e que veio também para fazer a defesa do seu segmento e pode contar conosco. O delegado Éder, que todo mundo conhece, extraordinário parlamentar. Receba, delegado, o meu abraço. O senhor fala que esse governo não fez, que falam que esse governo não fez nada. Esse governo fez muito, o senhor tem razão, esse governo fez muito, nós vamos estar mostrando relatórios. Talíria, que deputada linda, extraordinária, ela saiu, ela perguntou sobre as propostas para mulheres, nós vamos estar levando na comissão, gostaria muito de ter um encontro com ela, doutor Jaziel, esse médico incrível do Ceará, obrigada por tudo que o senhor falou, e o senhor disse dos desafios do ministério, são muitos. Vocês acham que eu escolhi ser ministra? Não. Eu fui convidada para entregar para essa nação um grande ministério. Eu estou fazendo o meu melhor.
Quem está me acompanhando sabe. O meu papel é construir esse ministério. Se vou continuar depois ministra, não sei, mas eu estou cumprindo o meu papel. Vamos entregar para o Brasil um ministério muito bem estruturado. Rosângela, essa deputada maravilhosa, e ela traz aqui a questão que eu tenho que ter uma atenção especial aos conselhos. Gente, os conselhos do nosso ministério, todos estão tendo atenção especial. O que ainda não se reuniu, não foi convocado, é o Conselho Nacional de Política Pública Indigenista, porque ele está parado há 2 anos. E ele estava ligado ao gabinete da ministra, nós estamos levando ele para a CEPIR, entendemos que lá é um lugar onde ele deve ser coordenado, lá na CEPIR. O gabinete não dá conta de coordenar um conselho. Nos próximos dias, esse conselho também vai estar sendo, os seus membros sendo nomeados, vamos chamá-los para a reunião, é o único. E aqui eu quero terminar falando para o deputado Coronel Armando e o Lucas Gonzalez, pelas palavras que me dirigiram a mim, os elogios. Eu estou tomando algumas decisões que talvez não agradam a muitos, mas é preciso tomar decisões. Eu não vou me omitir, deputado, diante de decisões. E, por último, eu não podia deixar de falar, deputada Érica Cocai, eu preciso falar para a senhora. O CONANDA está funcionando, e funcionando mais que todos os outros conselhos. Já teve reunião da mesa em abril, teve a reunião agora ordinária, tem deliberações, está trabalhando, o CONANDA não parou. Nós adiamos por alguns dias a primeira reunião do CONANDA, o CONANDA não parou. E por último, deputada, eu não posso me omitir, eu não posso me silenciar. Jesus realmente apareceu no pé de goiaba para mim. E a forma como a senhora falou no primeiro momento, machucou muito essa ministra. Eu senti que a senhora falou de uma forma irônica. A senhora zombou. Mas a senhora não zombou apenas de uma menina. A senhora zombou de milhares de meninas no Brasil. Quem passou pelo calvário que eu passei, sabe o que é estar no colo de um abusador. E eu esperava, deputada, de todo mundo, menos da senhora, que é uma psicóloga e que tem uma história nessa casa em defesa das crianças. Eu lamento que a senhora não tenha entendido. Eu lamento que a senhora tenha usado daquela forma. E vou dizer uma coisa, eu estou lutando, eu estou trabalhando para que essa seja a melhor nação do mundo, para se criar meninas. Eu estou fazendo a minha parte. A senhora não tinha esse direito. Mas eu quero depois continuar conversando com a senhora. Eu lhe respeito como parlamentar. Mas dói. Dói. Essas são as minhas palavras. Agradeço a ministra. Que a audiência pode continuar normalmente. Tá. Se tiver alguma votação, vamos lá, vota e voltamos aqui. Deputada Joyce, por 3 minutos. Começa a contar o tempo, então, agora. Peraí, presidente, vamos lá. chegar no microfone, porque isso aqui também tá miado. Vamos lá. Agora vai? Recompõe o tempo lá, por favor. Agora foi. Agora, vamos lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Damares. Uma grande mulher, guerreira, que está fazendo o papel, como bem diz o nosso presidente, de 10, 20 mulheres. E sabe, ministra, quando eu olho a composição da mesa, a sensação que me dá é que são 5 contra 1. Eu vejo aqui cobrança em cima dessa mulher que tem tão bem representado as mulheres desse Brasil, olhando para a senhora e dizendo: a senhora deve desculpas. Ministra, nós devemos aplausos à senhora, ministra. Nós Deputada devemos Joyce. aplausos à senhora. Sou eu que estou me manifestando. Os outros, se quiserem ou não, presidente. Não, deputada, por favor, olha só, eu peço tempo, compreensão, presidente. eu sei. Mas quando a senhora puxa palmas, a senhora não, vai incitar. Eu estou batendo palmas. Eu estou no meu direito dizendo: a senhora deve desculpas. Ministra, nós devemos aplausos à senhora, ministra. Nós Deputada devemos Joyce. aplausos à senhora. Sou eu que estou me manifestando. Os outros, se quiserem ou não, presidente. Não, deputada, por favor, olha só, mas eu peço tempo, compreensão, presidente. eu sei. Mas quando a senhora puxa palmas, a senhora não, vai incitar. Eu estou batendo palmas. Eu estou no meu direito à liberdade, presidente. Eu estou no meu direito à liberdade de expressão. Ó, deputada, então não faça isso mais, porque tá paralisado o tempo. Está paralisado o tempo da Vossa Excelência. Não, mas paralisou depois de 10 Não, segundos. está paralisado. Paralisou depois de 10 segundos. Deputada Tudo bem, Joyce. depois o senhor recompõe no Por final. favor, Vamos lá, por vamos seguir. favor. Vamos seguir.
E aí eu fico pensando qual é o objetivo dessa reunião, senhora ministra. Não é para a gente discutir a questão dos conselhos? Aí vem um falando da FUNAI, aí vem outro falando de feminicídio, aí vem outro falando de não sei o quê, não sei das quantas. Não é para discutir conselho? Não é para discutir a questão estrutural? Não é para discutir a questão de fome? E que fome que nós temos nesse Brasil? A fome demais sim, a pobreza demais, a pobreza em todos os lugares. E uma pobreza que foi herdada dos últimos 13 anos e tantos de governo, ministra. E é uma realidade que a senhora tem enfrentado como uma leoa. E eu quero dizer que a senhora não merece ouvir aqui qualquer parlamentar dizendo: a senhora deve desculpas. Não. Nós devemos elogiá-la, nós devemos apoiá-la. Porque eu estou vendo o quanto a senhora é guerreira, ministra Damares. O quanto a senhora tem representado. Eu me sinto representada por essa mulher. E quantos são? Por favor. Quantos são as mulheres? Por favor. As crianças, os índios, as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são representados por essa mulher que está aqui. E que vem com toda a disposição para ouvir desaforo de gente que está distorcendo qual é a discussão. Falam da medida, a MP 870. Eu sou a líder do governo do Congresso, eu trato de MPs. Aliás, instalamos hoje a comissão. Nós queremos reduzir o inchaço da máquina. Nós queremos que o dinheiro chegue de fato para o povo. E que não fique por aí alimentando um monte de tetas para um monte de gente com dinheiro público. É isso que nós queremos. Nós queremos responsabilidade. Porque a gente só vai, de fato, combater a pobreza, a miséria, inclusive a miséria intelectual, fazendo com que o dinheiro chegue aonde tem que chegar. Esse é um governo, o governo de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, que tem responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com o dinheiro público, com cada centavo. Com cada centavo, não estou falando aqui de milhão, de bilhão, não, eu estou falando de cada centavinho. Ele vai chegar aonde precisa. Se nós queremos combater a fome, nós queremos. Nós temos que trabalhar para gerar riqueza. E para alimentar o maior programa social de todos os tempos, que chama-se emprego. E emprego é para todo mundo. Empreendedorismo é para todo mundo, presidente, incluindo índio. E é isso que nós queremos. Ministra, tenho um orgulho danado da senhora, ministra. Muito obrigada. Bom. Tá bom, gente. Então vamos dar sequência à nossa audiência, para que a gente ouça, para que nós, por favor, para que possamos ouvir as manifestações dos parlamentares inscritos. Pela liderança do governo, deputada Major Fabiana, falando em nome do governo, por 8 minutos. Presidente, boa tarde. Ministra, boa tarde. Boa tarde a todos os integrantes da mesa. Sou Major Fabiana, militar desde os 17 anos, policial militar no Rio de Janeiro. E, ministra, venho aqui primeiramente parabenizar o organograma que a senhora mostrou. Dizer que, segundo o Datafolha, a deputada Fernanda fala pelas mulheres. Mas não é isso, ela não fala. Não fala pela Comissão das Mulheres também não. Entendemos perfeitamente que na última reunião, a senhora deixou de participar da comissão porque a senhora ia na instalação de outro evento, tão importante quanto, e que a senhora estaria aqui nessa semana. Então, dizer que é um grande orgulho. Sou de uma corporação, ministra, em que as mulheres chegam ao comando geral da PM também, em que o que norteia a nossa participação é a nossa competência, é a nossa liderança, é a nossa história de vida. Sou mulher, sou mãe, venho de um estado, venho de uma corporação em que as mulheres são modernas à moda antiga. Queremos, sim, ocupar cada vez mais postos eminentemente ocupados por homens, posições importantes, mas a gente também não quer abrir mão de usar rosa, a gente também não quer abrir mão de casar, de ter filhos, de cuidar dos nossos filhos e de quebrar essa barreira que muitas vezes as mulheres são vítimas de ter que trabalhar fora como se não fossem mães e ter que ser mães como se não trabalhasse fora. Por isso vejo e me identifico muito com a senhora, principalmente nas redes sociais, que é onde eu posso acompanhar Vossa Excelência de forma mais perto. E dizer que a senhora, sim, é um exemplo para mim, é um exemplo para as mulheres policiais militares do Rio de Janeiro, e trago aqui uma mensagem das policiais militares do Rio de Janeiro, pois no Dia da Mulher Policial Militar, a senhora foi a única
que fez uma postagem em suas redes sociais parabenizando os policiais militares do Rio de Janeiro pelo seu dia, dizer que isso é uma honra. Então, eu gostaria de dizer que nós, policiais militares, ministra, presidente, demais parlamentares, não abrimos mão de falar de direitos humanos. Não abrimos mão. Por quê? Porque somos promotores, defensores e signatários dos direitos humanos. Nós também estamos nessa briga, nessa luta, nesse combate para erradicar todas as formas de desigualdade. Porque, ministra, todo policial militar tem tatuado em seu braço uma tatuagem invisível que diz: nada do que é humano nos é indiferente. Então, eu tenho ainda mais orgulho de ter, sim, colocado a camisa de Jair Bolsonaro, presidente, quando vejo uma pessoa como a senhora ocupando um cargo desse. A senhora me representa. Então, eu gostaria de dizer, ministra, que essa discussão de direitos humanos, essa discussão de desigualdade, essa discussão de legalidade, de arbitrariedades, deveria ser levada a um nível muito maior. E não canais isolados. Que a gente possa debater isso sempre com pluralidade. Então, dentro dessa minha ideia, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. E eu escrevi aqui para ser bem... Aqui. A taxa de mortos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ministra, por causas não naturais, entre 1994 e 2017, foi de 3,77%. Na Segunda Guerra Mundial, foi de 2,52%. E em todos os confrontos dos Estados Unidos no século XX, foi mais seguro estar lá do que trabalhando na Polícia Militar. Ministra, o que a senhora pode fazer para nos ajudar nisso? E no polo dessa prática gravosa e hedionda, que é a tortura, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas ao senhor Luiz Gustavo. Primeiro, eu gostaria que o senhor houvesse a possibilidade de dissertar um pouquinho mais como funciona. O senhor mora em Brasília, o senhor acompanha aqui, o senhor costuma ir aos estados. Como é que é seu trabalho? E assim, ministramente, se a senhora... Não, se bem que a gente pode fazer uma pesquisa também, porque eu parabenizei inicialmente o organograma da senhora, porque a moral é única, o discurso é único. Né? O que a gente prega, a gente pratica. A gente entendeu que se fechar a torneira do desperdício do dinheiro público, vai sobrar dinheiro para se investir no que realmente tem que ser investido. Então, eu vejo com bons olhos essa reestruturação. Se amanhã ou depois a senhora for convencida de que uma coisa ou outra precisa voltar, eu tenho certeza que a senhora, do jeito que a senhora é, nosso presidente humano do jeito que é, certamente vai analisar sempre com os olhos do coração, que é o que ele costuma fazer sempre. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor Luiz Gustavo é o seguinte. Primeiro, considerar que a conta que não fecha é muito maior do que a que o senhor falou, senhor Luiz Gustavo. A conta que não fecha precisa também ser levada em consideração os bandidos que oferecem vantagem financeira à cabeça de policiais militares. Outra conta que também não fecha são mais de 63 mil homicídios por ano e mais de 60 mil estupros. Então, o que eu gostaria de perguntar ao senhor é se o senhor tem mapeado o número de policiais militares no Brasil que são vítimas de tortura, são carbonizados e por aí vai, simplesmente porque são reconhecidos como policiais militares. E uma pergunta mais técnica é que eu entendo perfeitamente que o crime de tortura é extremamente cruel, gravoso, hediondo. Me criei, tenho mais tempo dentro da polícia do que fora dela, então me criei repudiando a tortura. Então, sabendo que diversos policiais são julgados pelo Tribunal do Tráfico, torturados e carbonizados, gostaria de saber quais são as metas de seu trabalho para investigações e políticas públicas para esse crime, quando a vítima é um agente de segurança pública. Senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade de participar. Presidente, obrigada.